Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui Ele tem nos guardado e tem nos livrado do maligno. Hoje, culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Essa palavra que nos ensina o caminho do céu. Glórias a Deus por isso. Eu convido a igreja que venha se colocar em pé para fazermos uma oração, para darmos abertura a este trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, é diante da Tua presença nesta noite que a Tua igreja se encontra, Papai querido, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, para aprender de Ti, Senhor. Fala conosco esta noite, porque precisamos ouvir a Tua voz, precisamos compreender os Teus estatutos, os Teus mandamentos, Senhor, para colocarmos em prática, Senhor, para sobressairmos nas artimanhas ciladas que o inimigo tem armado para contra nós, Senhor. Opera maravilhas no meio da Tua igreja. Venha salvar, venha curar, venha libertar, Pai, porque é a Tua presença que nos alegra, é a Tua presença que nos fortalece, Senhor. Coloque anjos guerreiros e coluna de fogo ao redor desta igreja, Papai querido, e repreenda toda a atitude, toda a artimanha que o diabo queira arquitetar, Senhor, contra a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o qual é o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento. O irmão Jefferson está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos na paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor. Cantando a harpa cristã aqui de número 147. Glórias a Deus. Amém? Amém. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glórias a Deus. Aleluia. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glórias a Deus. Aleluia. Graça sobre mim, Senhor, Deus. para trabalhar com mais e mais teu. Verdade, papai. Aleluia. Dá-me entendimento e
seguiste, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glórias a Deus, aleluia. Só em ti confio, meu Senhor, e É verdade, Deus, aleluia. só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor. Aleluia. Nós Deus, Sempre te Senhor, nós te adoramos, esta servindo igreja te e adora, também esta igreja te ama, Jesus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. Toma a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Abençoa, receba todo louvor, receba toda adoração que esta igreja presta a ti, Senhor. Cantaram em Maravilhoso Mensagem és número tu. 175. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Amém. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sejam valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Cantaram o hino de número 225. 225. Amém? Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz, ser valente. Aleluia. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser
valente. Glórias a Deus, Se o aleluia. maligno te enfrentar, Ser valente. lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado do Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia. Egoísmo com poder, Ser valente, franco sem o mal temer. É Deus, Ser aleluia. valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, Glórias a Deus. ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. É Deus, aleluia. Rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glórias a Deus. Evangelho a proclamar, ser valente. valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Eu agradeço a oportunidade esta noite. Glórias a Deus, é verdade? Temos que ser valentes para que o mal não venha sobressair sobre as nossas vidas, porque o mal está por aí. Ele está procurando a quem quer tragar. Não é verdade, queridos? O mal é sempre mal, não tem para onde disfarçar. O mal adentra as melhores pessoas e as usam para fazer as suas vontades ou a sua vontade. Queridos, vamos nos posicionar em pé em reverência à bendita palavra do Senhor e vamos assim abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Não é mais São, é Mateus. As Bíblias agora estão traduzindo Mateus, estão tirando o São, não é verdade? No livro segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, e faremos uma leitura do versículo 13 ao versículo 16, e também 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo de número 17. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que nos diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa.
Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. 1 João. João quanto? Capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pai, para ti a honra, para ti a glória, para ti o louvor, Senhor. Estamos aqui diante da tua presença para aprender de ti. Ensina-nos a tua palavra, Senhor. Opera maravilhas desta noite, como sempre o tem feito, Pai. Alimenta-nos, porque precisamos ser vigorosos, Senhor, nessa batalha que nós estamos contra o nosso arqui-inimigo, Senhor. Opera no meio da tua igreja, é o que te pedimos em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Filhos de Deus, hoje nós queremos falar com a palavra que nos traz um tema na seguinte forma: o mundo e o crente em Jesus. Vamos nessa noite fazer uma controvérsia entre o mundo e o crente. Aleluias! O texto que nós lemos aqui, o texto de Mateus, ele nos diz que devemos ser diferentes. Prestem atenção, queridos, porque esta palavra é para fazer com que você seja diferenciado no presente século. O texto que nós lemos nos diz que nós devemos ser diferentes enquanto vivemos aqui neste século. Ou seja, devemos ser diferenciados, cheios do amor de Deus. Diferenciado de quem? Daqueles que não têm o amor de Deus. Para quê? Para que a luz, ou seja, a sua luz nos faça resplandecer. E o nome dele seja, através de nossa conduta aqui, glorificado. Aleluia. Então Mateus está dizendo: filhos de Deus, sejam diferentes das pessoas que estão no mundo, que não têm compromisso comigo. Ou seja, o que eles fazem, vocês não devem fazer. Vocês têm que ser exemplo. Vocês têm que ser diferente. Porque é eu que cuido de vocês. Aleluias. Talvez o texto que nós lemos também, de 1 João, ele seja difícil para nós compreendermos. Não é verdade? A ordem que João ali nos coloca é de não amar o mundo. João, ele é bem explícito quando ele diz: não ameis o mundo. Glórias a Deus por isso. Porém, a si mesmo, o apóstolo João, assim mesmo, com a dificuldade da compreensão nossa, o apóstolo João nos exorta que todos nós, como cristãos, não devemos amar o mundo nem o que nele há. Não há como você amar o mundo e as práticas mundanas. Você aceitou Jesus, você é diferenciado. Você não pode seguir o mesmo percurso que as pessoas que não receberam Jesus como seu Salvador andam. Você tem que andar a partir de agora como Deus quer que você anda. E como Deus quer que você anda, está explícito na palavra dele, a Bíblia Sagrada. Aleluia! Pois se nós amarmos o mundo, corremos o perigo de nos afastar do amor de Deus. Por isso que João exorta: não ameis o mundo, nem o que
está nele. Porque se você amar o mundo, as práticas mundanas, você está correndo sérios riscos na sua vida de perder o amor de teu Deus. E se você perder o amor do teu Deus, você está condenado com o restante do mundo. Tudo aquilo que você fez no decorrer desses anos dentro da igreja serão jogados por terra. Compreende isso, igreja? As pessoas que estão no mundo não estão preocupadas com Deus. Elas estão preocupadas com as suas necessidades básicas carnais. O que é diferenciado da igreja. A igreja procura em primeiro lugar agradar a Deus e se fortalecer no Espírito. Estamos neste mundo de passagem. Aqui não é a nossa morada. A nossa morada é na eternidade. Mas a escolha, ela é feita aqui. Por isso que João fala, não ameis o mundo. Porque se você amar o mundo, você vai se apegar ao mundo. E João continua dizendo, nem o que nele há. Por isso que você é diferente. O seu louvor não pode ser a música do mundo. A música do mundo é para o pessoal do mundo. O seu louvor é diferente. O seu louvor tem que ser hinos que glorificam o nome do teu Deus. É aí que você tem que ser diferente. Os seus lábios foram chamados não para adorar aqueles que criam as músicas do mundo. O seu lábio foi selecionado por Deus para o adorar através dos seus hinos sacros. Glórias a Deus por isso. A Bíblia nos diz que a carne, ela milita contra o Espírito. Todo crente em Jesus sabe disso. Que os desejos da carne, na verdade, são 16 obras. E a do Espírito são 9. Que estão baseados lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 6, 8 e 13, e Gálatas, capítulo 5, versículo 17 e 21. Veja bem, para os irmãos entenderem como é difícil a luta do Espírito com a carne. Vamos aqui citar as obras da carne. A que muitos praticam por aí, que você conhece, e que você, quando esteve lá, também praticou. Veja bem, os desejos carnais. Primeiro, a prostituição. Quem pratica a prostituição é do mundo, porque essa prática, ela é mundana. Segundo, impurezas. Pessoas que adquirem e praticam impurezas com a sua carne. Segundo, terceiro, a lascívia é um perigo. O quarto, idolatria. Esses são os desejos da carne, são os desejos mundanos. Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, é o que o mundo mais está cheio. Heresias, invejas, aqueles que te invejam estão ao seu redor. Homicídios, constante a mídia transmite para nós. Bebedices, é o que mais se encontra hoje no Brasil. São bêbados que estão a mínguas para Deus, não estão nem aí, mas a hora chega. Glutonarias, os glutões. Por isso que a pessoa pensa, não, vou comer. Até você comer exagero é pecado e é um desejo carnal, que é um desejo do mundo. Vamos lá para os desejos do Espírito. O Espírito, a obra do Espírito é amor. Está em falta, hein? O amor está em falta neste presente século. As pessoas não estão mais se amando em Cristo Jesus. São egoístas, egocêntricos. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a Bíblia, ela nos alerta que o Espírito e a carne estão numa milícia, num embate constante. E quem sofre isso é nós.
que passamos por isso, mas nós temos que sobressair. Ou nós vamos colocar em prática o desejo do Espírito que nos interliga com o Pai, ou vamos colocar os desejos carnais, os desejos do mundo, que nos liga com o príncipe deste mundo que está atuando, que é Satanás. Por isso nós estamos fazendo aqui uma conjectura entre o mundo e o crente. Por isso que a igreja, ela deve pedir sabedoria a Deus. Por quê? Porque se andar na carne, vai agradar o mundo e o seu príncipe, que está atuando nele. Isso se andar na carne. Mas se andar no Espírito, vai agradar a quem? Vai agradar ao Senhor seu Deus, que lhe enviou o Filho dele para se sacrificar por você. Ou seja, você tem 9 obras do Espírito para agradar a Deus e 16 obras da carne para agradar o diabo. E a escolha é sua. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer agradar a Deus ou se você quer agradar o mundo. Para agradar o mundo não faltam amizades. É o que mais tem, são amizades para fazer você agradar ao mundo. Para agradar a Deus é uma minoria, porque Deus cobra santidade. E essas amizades não querem a santidade. Eles querem uma vida regaladamente vadia. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6 nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Por quê? Porque a inclinação da carne é morte. Olha aí, a inclinação da carne vai levar o homem à morte, mas a inclinação ao Espírito é vida e paz. Como é essa vida e paz? Teremos uma vida eterna e uma paz eterna com o Senhor Jesus. Porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Se você pratica esses 16 desejos da carne, você se tornou um inimigo de Deus. Olha o perigo, queridos. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como. Por mais que a pessoa queira falar de Deus, por mais que ele escolha alguma religião e diga assim: não, eu sou tal, eu amo Deus, mas as suas práticas mundanas, mediante a palavra de Deus, diz que eles não estão agradando a Deus, que eles são inimigos de Deus. Você está entendendo? Esses desejos que eles praticam, que é contrário à Bíblia, é só para satisfazer o ego deles. Não satisfazem a Deus. Agora, quando se coloca em prática o desejo do Espírito, aí sim, você está agradando ao autor e consumador da tua fé, o Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia ela nos diz que importa o quê? Importa mais agradar a Deus do que aos homens. E, infelizmente, existem homens que agradam aos homens e ainda usam o nome de Deus. Mas a hora da verdade, mais cedo ou mais tarde, vai cair na face dele. E tomara que não seja tarde. Mas a igreja, como obediente, ela vai procurar agradar a quem? O vizinho da esquerda, da direita, de frente, de trás, ao redor, de redor? Não. A igreja vai procurar agradar a Deus. Porque a igreja tem mais a ganhar agradando a Deus do que agradando aqueles que não têm nada para te dar. Entendeu, igreja? Glórias a Deus por isso. O que o homem sem Deus pode fazer por você? Hein, queridos? Nada. Talvez ele pode te levar à maldade, a práticas mundanas, aos desejos carnais. Ele não tem Deus. Se ele não tem Deus, ele não tem significado neste mundo. Ele está esperando a morte chegar
com a boca escancarada, cheia de dente. E a morte virá a qualquer momento. Então ele não tem nada para lhe oferecer. Por isso você não tem que ter comunhão com aquele que não tem compromisso com Deus. Ele agrada ao que esse homem? Ele agrada aos seus desejos carnais e mundanos. Você está entendendo, queridos? O homem que não tem Deus agrada somente a si mesmo. E ele não está preocupado com ninguém, enquanto ele não se satisfazer, enquanto os seus desejos carnais não forem supridos. Essa é a função do homem que está neste mundo sem Deus. É só de agradar a sua barriga. É só de encher os desejos da sua pança. Este é o homem sem Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 nos diz: não vos prendeis, igreja. Veja bem, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Você não pode ter conchavo, comunhão com aqueles que são infiéis, com aqueles que não têm Deus. E a Bíblia continua dizendo: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O que você, igreja, que está sendo justa, vai ter união com o injusto? Nada. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então você não pode ter conchavo, você não pode ter afinidade com aqueles que não servem o teu Deus. Eles têm uma maneira de viver e de seguir. Você tem outra diferente. A Bíblia diz que nos finais, uns irão para a glória com o Senhor e outros irão para a eternidade de trevas sem o Senhor. E a escolha é feita aqui, com vida. Não tem como voltar. A Bíblia diz que morreu, segue seu juízo. A escolha é lançada agora. E a igreja fez a melhor escolha. Ela não pode voltar atrás e ter conchavos. Porque existem pessoas no mundo que elas são manipuladoras. São líderes que podem fazer com que o teu conceito seja desvirtualizado. E você venha a segui-los em passos largos para morar afastado do teu Deus. Sabemos que o fim está próximo. O que está acontecendo hoje nos mostra isso. O que está acontecendo hoje? A mídia transmite enchentes, chuvas de granizo. Vimos agora em São Paulo. Caiu uma chuva de granizo que ninguém esperava. Você está entendendo, queridos? Ouvimos falar de terremotos e diversos outros fatores em vários lugares do mundo. Isso é bíblico. Quem lê a Bíblia entende. Quem não lê, infelizmente não entende. Mas para aqueles que são sábios, que leem a Bíblia, sabem que a própria natureza está manifestando a volta de Jesus. A Bíblia diz que os dias estão abreviados. Para quê? Para que a igreja não venha se perder. Porque os manjares do mundo da atualidade são manjares agradáveis aos olhos. E se a igreja ficar muito olhando, ela pode se corromper e se entregar aos desejos carnais, o velho homem, e corre o risco de haver um arrebatamento e ela ficar. Por isso que o nosso Deus abreviou os dias. Por isso que as semanas estão passando rápidos, ou rápidas. Os anos estão rápidos. Estamos se tornando velhos o mais rápido possível. Por quê? O que Jesus tinha de se cumprir na terra foi cumprido e vai se cumprir. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 8 nos diz: mas todas essas coisas que estão ocorrendo no nosso dia a dia já adentra os princípios das dores. Não é o princípio das dores, mas está nos encaminhando. Estamos sentindo as dores de parto. Os crentes em Jesus, todos os crentes
crentes em Jesus devem se purificar de todas as contaminações que o mundo transmite. Tem que se purificar para o nosso bem. Esse é o momento que nós temos que ser egoístas. Porque se nós não nos purificarmos de todas as contaminações que este mundo está derramando através da mídia, através de diversos fatores que ocorrem no nosso dia a dia, nós seremos prejudicados. Então, a igreja, os crentes de Jesus, devem se purificar de todas as contaminações que o mundo transmite para não correr o risco de perder a sua morada na mansão celestial, a qual Jesus preparou. Quer perder esta mansão? Quer perder essa eternidade com Deus? Então não se purifique. Não quer perder essa mansão? Purifica-se em todo momento. A escolha é nossa. Não somos obrigados a servirmos ao Senhor ou servirmos. Estamos debaixo do livre-arbítrio. Não somos obrigados a crer na palavra do Senhor ou crer. Isso depende de cada um. É se quisermos. Você está entendendo, igreja? Analisemos aqui esta noite a incompatibilidade dos cristãos e o mundo. E eu quero contar com a ajuda da igreja. Alguém localize para mim, por gentileza, João, capítulo 15, e o versículo 19. Outro localize para mim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60. João 15, 19, Atos 59, 60. 7. Atos 7. Os cristãos, por amarem a Jesus Cristo, prestem atenção nisso, que isso vai acontecer com vocês se não aconteceu, mas eu sei que já aconteceu, está acontecendo. Os crentes em Jesus, por amarem ao seu Deus, por adorarem a Jesus Cristo, são odiados pelo mundo. Sabia disso? Não é por acaso que lá no teu emprego alguém se manifesta contra ti, não. Aí você fala: o que eu tenho? O que eu fiz? Não é por causa disso. Não é por causa que você mora em determinado local que a tua vizinhança não te aceita. Não é por qualquer causa, não. Há um motivo do teu vizinho não gostar de você, do teu colega de trabalho não gostar de você, do teu patrão, talvez do teu pai que não é evangélico, sua mãe, seu irmão. Não é por acaso, não. Sabe por que eles não gostam de você? Sabe por que eles não gostam da igreja? Porque você ama a Jesus Cristo. A partir do momento que você falou para a sociedade: eu amo o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como meu soberano Salvador, a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje eu vou modificar a minha vida para servir a Jesus. A partir de hoje eu buscarei sobre a minha vida a santidade. As pessoas vão se levantar contra você. O mundo vai se levantar contra você. Você entende isso? A Bíblia diz que os cristãos, por amarem Jesus Cristo, são odiados pelo mundo. É por isso que existem perseguições mundo afora. Porque você determinou que a partir de hoje o amor da sua vida é o Filho de Deus. Então as pessoas vão te odiar. Elas não vão nem querer saber da tua vida quem é você.
detesto essa pessoa. Eu odeio essa pessoa. Nunca nem ouviu tua voz. Mas diz assim, não vou com essa carne. Nós, pastores, somos os mais odiados na face da terra. Eles não falam em nossa fisionomia, mas falam a terceiros. Eu odeio esse pastor. Nunca nem conversou com o pastor. Nunca nem deu um bom dia. Mas sabe por que eles odeiam? Porque o pastor ama o Filho de Deus. Porque a vida do pastor pertence ao Filho de Deus. E aí ele é odiado. A igreja é odiada porque ama Jesus. João capítulo 15, versículo 19. Confirma para mim o que eu disse agora, por gentileza. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque isso é que o mundo vos aborrece. Amém? Se nós, a igreja, fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Jesus falando. Mas porque vocês não são do mundo, porque antes eu vos escolhi deste mundo, é por isso que o mundo te odeia. Você não tem comunhão com o mundo. Você não é amigo do mundo. Você não é amigo das pessoas mundanas. Então, obviamente, que elas vão te odiar. Chega no teu trabalho alegre, feliz para tu ver. Tem um mundano lá olhando para você. Se ele pudesse pegar na tua garganta e te esganar, ele ia fazer isso. Porque é o desejo dele. Viu aí uma questão que aconteceu agora na mídia há pouco tempo atrás? Inclusive as duas agressoras estão detidas no semiaberto. Agrediram outra colega porque ela era ou é bonita. Simplesmente por ela ser bonita. Foram lá e espancaram ela, quase à morte. Assim é a igreja. As pessoas no mundo odeiam a igreja porque a igreja é bonita. A igreja tem um objetivo. A igreja não é desse mundo, é do céu. Aí eles não aceitam. Aí querem te bater, querem te xingar, querem te apedrejar. Você está entendendo, igreja? Não me estranhe quando você abrir o portão da tua casa e sair para trabalhar, alguém te olhar com a cara de gente ruim. Não se preocupa com isso não. É a Bíblia se cumprindo. É a Bíblia dizendo, olha, eles são do mundo e você não é do mundo. Eles não te amam. Pergunta para eles. Veja bem, quando o camarada olhar com a cara feia para você ou te ameaçar, pergunta para ele se você fez alguma coisa para ele. Ele vai dizer não. Aí você pergunta, por que você não gosta de mim? Porque eu não gosto. É porque o espírito do demônio que o administra não aceita você, que é administrado pelo Espírito de Deus. Você está entendendo, igreja? Por isso você não tem que ficar em baixa estima. Por isso você não tem que ficar deprimida quando alguém te maltratar porque você é crente. Te preocupa não. Essas coisas do mundo, como nós lemos aqui, as pessoas do mundo são transitórias, passageiras. Quantas pessoas no decorrer da sua vida você não conheceu, que hoje não estão mais aqui na terra, ou então que estão morando em outra cidade que você nunca mais viu? Eles vão e vêm. E a sua vida segue rumo à glória. Não tem o que te preocupar. Está entendendo, igreja? Veja o que diz Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Apedrejaram ao irmão Estevão. Por quê? Mataram a Estevão. Por quê? Qual o motivo? Estevão foi lá e espancou alguém? Estevão xingou alguém daqueles que estavam ali? Não. Estevão não fez nada para eles. Nunca maltratou um. Mas sabe por quê que eles perseguiram Estevão, apedrejaram, mataram Estevão? Porque ele ama a Jesus Cristo.
Ponto final. Não gostaram. Pegaram pedra e mataram Estevão. Naquela época, não é diferente dessa época. Aqueles mesmos que mataram Estevão, aqueles mesmos endemoniados, que deram lugar para o demônio, estão nos dias de hoje nessa sociedade. Matando, humilhando, perseguindo os crentes, afrontando. Eles criam situações para lhe afrontar, para lhe tirar da presença do Senhor. Aí é a hora de você pedir sabedoria para Deus, para não sair dos seus tamanhos de glória. É hora de você se posicionar como servo e esperar no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E fique contemplando, porque Deus manda a gente contemplar a vida do ímpio. Deus manda a gente olhar para a vida dele. Porque eles vão murchar como a erva. Os dias deles vão passar e você vai ver. E eles verão a presença de Deus na tua vida. Aguarda o tempo. Espera o momento. Aconteceu um fato agora esses dias, no trabalho de um irmão, maravilhoso. Milagre de Deus. O irmão trabalhava numa empresa de pneus, acho que pneus, não me recordo qual era a profissão dele. Só ouvi o testemunho. Ele trabalhando, havia uma encarregada no trabalho dele. E quando ele começou a trabalhar, ele reconheceu Jesus como seu Senhor e mudou a vida. Ele ia para os botecos com a encarregada, tomar cervejinha, tomar cachaça junto, sabe? E aí ficava lá a noite toda ouvindo aquelas músicas brega, né? E ficava lá sentado. Aí ele foi, ouviu um dia alguém pregar sobre o Evangelho e se entregou. A partir desse momento a encarregada não aceitou mais como amigo, porque ele não queria mais para os botequinhos, ele não queria mais andar com a amiguinha. E o que ela começou a fazer na empresa? Começou a persegui-lo. Começou a persegui-lo 24 horas, todo momento perseguindo, colocando ele em tarefas difíceis. E o que ele fez? Ele tirou a camisa e foi por baixo? Não! Ele começou a orar e apresentar a encarregada na mão do Senhor. Isso aí durou em torno de uns 6 meses. Você sabe quem é o encarregado hoje da empresa? Ele. Você sabe quem é o empregado lá de baixo escalão? Ela. E aí, ele está maltratando ela? Não. Está fazendo ela exercer aquilo que é cabível à sua profissão. Deus muda, inverte a situação. O ímpio vai passar. Aguarda, espera. Levantou contra ti, te odeia, não vai com a tua cara? Deixa ele aproveitar. E eu aconselho o seguinte: aproveite. Aproveite o máximo que pode, porque a tua hora chega. Lamba o fundo do caneco, porque vai fazer falta depois. Você está entendendo, queridos? A igreja ela é odiada pelo mundo, porque quem manipula o mundo, a Bíblia diz que é Satanás. Por isso a igreja não pode se desanimar, ficar amargurada. Tem que continuar marchando, glorificando ao teu Deus. Localize para mim João capítulo 17, versículo 11. Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Os crentes em Jesus vivem Deus no meio de um mundo sem Deus. Você sabia que você vive Deus aqui nessa terra sem Deus? Você fala, como assim? Você vive o Deus criador dos céus e da terra nesse mundo sem Ele. É por isso que o mundo não entende. Você está entendendo? É por isso que as pessoas olham para ti e falam, mas como é besta, como é alienado, como é quadrado. Porque eles têm uma visão carnal. Nós temos uma visão espiritual. Eles são natural. Nós somos espirituais. Há uma grande diferença. O nosso Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e em verdade. Olha aí a diferença. Por
compreendem. E a igreja compreende. Nós, como crentes em Jesus, vivemos neste mundo, adorando a Deus, sem Ele estar presente neste mundo. João, capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Amém? Jesus falando. E eu já não estou mais no mundo. Pronto. Jesus já não está mais no mundo. Mas o que ele pede? Mas eles, a minha igreja, mas a minha igreja está no mundo. Eu, Pai, Jesus falando, vou para ti. Guarda a igreja em teu nome. Olha bem, guarda em teu nome a tua igreja, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus não está mais no mundo. Deus não está mais no mundo. Quem está atuando neste mundo é o príncipe das trevas, que foi lançado do terceiro céu para cá. Mas nós adoramos a Deus aqui, o Deus invisível, o Deus Espírito, o Deus que é dono dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Olha aí a diferença. Olha aí a diferença do cristão para o mundo. Leia para nós Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Quando Jesus foi embora deste mundo, a Bíblia diz, lá em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, quando Jesus foi embora deste mundo, ele foi elevado aos céus. Mais de 500 pessoas contemplaram isso. E a Bíblia conta que esta história que o irmão Jefferson leu. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. E foi colocado ali ao lado 2 homens de branco. Quem eram esses? Anjos. E as pessoas que estavam olhando para o céu, vendo Jesus ir embora deste mundo, o que foi que os anjos falou para eles? Varões galileus, este mesmo Jesus que vocês estão olhando aí, indo embora deste mundo, ele vai voltar. Oh, maravilha de Deus, aleluias. Ele foi embora deste mundo, mas ele vai retornar a este mundo, porque ele garante isso na palavra dele, na Bíblia. E ele diz que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Por isso nós não estamos aqui à toa. Por isso nós estamos aqui largados. Nós estamos aqui dentro de um objetivo, de encontrar com o Senhor Jesus quando ele voltar para nos levar. É promessa bíblica. E é só quem tem fé. Quem não tem fé tem que continuar com a vidinha tocando até aquele grande dia que o último suspiro será dado na face da terra. Os crentes em Jesus vivem Deus no meio de um mundo sem Deus. E a maior prova disso é vocês verem as atrocidades que acontecem no dia após dia. É as maldades. Isso é a maior prova que Deus não está neste mundo, que Ele foi embora deste mundo. Porque se Deus estivesse neste mundo, em carne e osso, Ele já teria sofrido essas atrocidades na sua carne por esses homens arrogantes, prepotentes, que se dizem o dono das suas verdades aqui na terra. Você está entendendo, igreja? Mas nós, como igreja, vivemos Deus em espírito e em verdade. Quem está operando na atualidade, queridos? A Bíblia nos dá o conceito que quem está operando na atualidade é o
do juízo e da justiça. Você está entendendo, queridos? É Ele que toca o nosso coração quando erramos. É Ele que nos chama a atenção quando colocamos em práticas os desejos carnais. Localize para mim Filipenses capítulo 2, versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo 14. Os crentes do mundo são semelhantes luzes na escuridão e devem brilhar como astros do universo. Devem ser luz neste mundo pecaminoso. Olha aí, qual o seu ou a sua objetividade no mundo, como crente, como igreja? Ser luz na escuridão. Ser luz neste mundo pecaminoso. Deve brilhar como um astro do universo. A sua conduta ilibada, a sua conduta decente, responsável, bom caráter, íntegra, amoroso, boa testemunha. Isso é brilhar. Isso é ser diferente. Convicto, certeza no teu Deus. A certeza que as promessas dele vai se cumprir na sua vida. A certeza que ele é amor. Ter uma vida pacata, uma vida simples, de exemplo, diante daquela sociedade ou dessa sociedade que tão de perto te acompanha, te rodeia, que ela observa a tua vida. A sociedade que nos rodeia, ele sabe a cor do nosso sapato. Ele sabe se nós pintamos o cabelo ou não pintamos. Eles estão olhando. Eles ouvem as músicas que nós colocamos dentro do nosso lar. Ouvem e analisam o que você ouve dentro do seu carro. Você está entendendo? Estão olhando para ti. Observa se o cara da água, o rapaz da água ou da luz, vem só somar o valor que você tem que pagar ou se vem cortar. Todo mundo que bate na tua porta, alguém está com o ouvido atento para saber se você é luz ou se você é trevas. A mulher, quando cumprimenta o homem, os ouvidos e os olhos estão todos atentos para ela quando te diz que é crente. A mesma coisa o homem. O homem crente, quando passa uma jovem mal trajada, mal vestida, ninguém olha para a jovem que está passando, olha para a tua fisionomia, porque eles querem te julgar, eles querem te condenar. Você está entendendo? Aí você tem que brilhar, você tem que ser diferente. É dessa maneira. Os seus filhos, se for aqueles que ficam na rua jogando bola na grade do vizinho, se for aquele que anda xingando, errando, eles vão na tua casa te acusar. Mas os filhos dele podem tocar o terror. Você está entendendo? Por que o negócio é contra ti? Porque eles te odeiam. Você é a igreja. Então você tem que ser diferente. Você tem que brilhar. Eles não aceitam o teu erro. Mesmo que a Bíblia diz que não existe um justo que é na face da terra que pratica o bem e nunca peque. Para você ser o que você é, você tem que ser impecável. E aí, para nós se tornarmos impecáveis, nós temos que vigiar, nos autocondicionar. Porque qualquer falha tua é motivo de uma catástrofe. Você está entendendo, queridos? Você tem um inimigo que é sagaz. Você tem um inimigo que não brinca de ser inimigo. O diabo não gosta de você. O diabo não vai com tua cara, igreja. Ele sabe que você é uma potência na mão de Deus. E ele sabe que quando você estava do outro lado, você era uma potência na mão dele. Eu digo eu mesmo. Quantas vezes eu não levei colegas para os
Esse é o cara. Cara de quê? Cara de pau. Descarado. Que em vez de ajudar o próximo, faz empurrar ele abismo abaixo. Em vez de eu pagar um pão pro camarada, eu pagava um copo de pinga. Que futuro! Até hoje, me machuca quando eu encontro um dos passados que estão na mesma vidinha, chulezinha. Até hoje, pesa sobre mim essa acusação. Só que ele tem um livre-arbítrio como eu tive. Então, querido, tudo que você faz, a partir do momento que você se identifica como crente, é autoanalisado. E se você pisar na bola, amanhã não é só o teu nome que está na lama, não. É o teu nome e dos demais crentes. E além dos demais crentes, é o nome de Jesus. Porque é o que o diabo quer. Você está entendendo, queridos? Veja o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Quer que eu leia? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Aí a palavra. Para que sejais irrepreensíveis. Olha, queridos. Por isso você tem que ser luz na escuridão. Para serem irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis. No meio de quê? No meio de uma geração corrompida e perversa. É a Bíblia que diz. Não é o pastor Edson. A Bíblia diz que essa geração, ela é corrompida e perversa. E que você deve resplandecer como astros no mundo. Brilhar. Ser diferente. Porque essa geração é perversa e corrompida. E aí você tem que ser diferente. Você está entendendo? Porque através da sua diferença, aqueles que têm o coração mais aquebrantado, o desejo de Deus, irão se integrar a essa sua caminhada. Irão fazer parte do rebanho que vai para o céu. Não interessa onde você estiver, no meio da tua vizinhança, no meio da tua família, no teu trabalho, você tem que ser irrepreensível. Você tem que ser compromissado com a palavra de Deus. Tem que ser que nem um chuchu. Aonde você planta um pé de chuchu, até onde os ramos dele levar ele continua sendo chuchu. Assim tem que ser o crente. Não é só dentro da igreja, é em todos os locais que se encontrar. Tem que ter uma conduta santa, ser santo em toda a vossa maneira de viver. Porque você está representando o nome de Jesus. E o diabo quer denegrir. E o diabo só tem poder para denegrir o nome de Jesus que está sobre a tua vida, se você se associar com as práticas mundanas. Entra na roda dos escarnecedores. Não tem aquelas rodinhas que os caras gostam de falar piada? Vai lá um homem crente, entra lá. Não tem aquelas rodinhas que as mulheres se reúnem para falar dos homens? Homem da perna bonita, do cabelo bonito, homem isso, homem aquilo. Entra, você que é crente, vai. Entra lá para tu ver. Se essas mesmo que estão falando, ou esses mesmo que estão falando piadas, não vão te acusar e denegrir o nome do teu Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Vós, igreja. Você, igreja, é a luz deste mundo. Você está entendendo? É por isso que tem muito camarada aí que um dia passou dentro da igreja e sai falando mal da igreja. Ah, porque aquele pastor não presta, porque aquela igreja não presta. Endemoniado. Não conhece a sinceridade, a verdade. Achou um lobo por interesse dele também, obviamente. Você está entendendo? Se machucou lá dentro, aí sai denegrindo. Em todas as áreas da vida existe pilantra, picareta. Você está entendendo? Se você chegar
no meio da segurança, tem picaretas no meio da segurança. Dos médicos, da saúde, tem picaretas. Em toda área que você chegar, tem picaretas. Não adianta, queridos. Isso é do caráter do ser humano. Você está entendendo? Quantos pedreiros eu não peguei para construir essa casa? Talvez um ou dois foi bom. O resto, picaretas. A nossa vida é disso, queridos. Os nossos colegas de trabalho, nem todos vão no horário. Nem todos são compromissados. Dentro da igreja não é diferente. Existem pessoas dentro da igreja que são picaretas. Estão com interesses, mas vão ter que prestar contas. Porque a hora deles vai chegar, como a nossa irá chegar. Nós somos adultos neste mundo. O nosso caráter libado vai fazer a diferença. Talvez não faça a diferença daquele que não vai com a tua cara, mas daquele que vem lá atrás procurando uma pessoa honesta para se espelhar, você vai fazer a diferença. Você está entendendo, queridos? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não pode, queridos. Não tem como. Aleluias. Os crentes no mundo são semelhantes a luzes na escuridão. A Bíblia diz que nós estamos no mundo de uma geração corrompida e perversa. Então você é luz. Se alguém procurar uma pessoa honesta, dentro de um consenso ilibado, mediante a palavra de Deus, tem que bater na tua porta, porque a luz vai brilhar lá. Quem anda na escuridão procura uma claridade, e tem que ser a sua vida a diferença. Doa quem doer, te chame de quadrado, alienado, seja o que quiser chamar, não interessa. A Bíblia diz que importa agradar a Deus, o que é esses tais que estão por aí. Eles vão passar como a erva, mas a sua conduta para com Deus é eterna. Deus vai lhe dar a recompensa merecida. Você está entendendo, queridos? Procure para mim, por gentileza, aí, João capítulo 17, versículo 16, Gênesis capítulo 1, versículo 4. Os crentes em Jesus estão separados do mundo, não fazem parte deste mundo mediante a palavra de Deus. Ei, alguém vai falar assim, como assim? Como que nós estamos separados deste mundo? Como que os tais crentes estão separados do mundo? Mediante a palavra de Deus. Nós cremos na palavra do Senhor. A Bíblia é para nós a nossa regra de fé e conduta diante dessa sociedade. Então, mediante essa palavra que nós acreditamos, nós estamos separados deste mundo. Nós não praticamos o que o mundo pratica. Já praticamos outrora, quando éramos também largados, quando vivíamos conforme os nossos interesses, as nossas carnalidades, os nossos vícios. Aí sim, nós fazíamos parte. Mas agora que nos entregamos ao Senhor Jesus, não fazemos mais parte deste mundo. Fomos separados por Ele. E Ele confirma isso segundo a sua palavra. Está entendendo? É por isso que eu dizer popular, diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Não adianta você dizer para mim que você anda com ladrão e não é ladrão. Mentira. Se você anda com ladrão, no mínimo você é simpatizante ao cúmplice. Você está entendendo? Se você anda com dependente químico, você é simpatizante e é praticante. Talvez menos. Não tem como. Diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Tu és julgado pelaquela pessoa que está ao seu lado. Anda com crente, tem que ser crente. Anda com prostituto, há um prostituto. Não tem para onde correr. Ah, não, só. Mentira. Não adianta um ladrão ser preso em alto flagrante, estando com o compasso do lado e dizer que ele não é culpado. A polícia não cai nessa. Vai os dois para a cadeia. Talvez a pena é leve,
para o outro, menos que o que foi pego flagrante, mas não todos dois presos, porque um é cúmplice. Anda com quem você quer, você vai ver. Quem vai te julgar? A sociedade que está tão de perto olhando. Você está entendendo? Não tem, queridos. Não tem como você modificar isso. Veja o que diz João capítulo 17, versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus disse, não são do mundo. Quem não é do mundo? As ovelhas dele. Quem são as ovelhas de Jesus? A igreja. A igreja não é do mundo como ele. Ele diz, como eu não sou do mundo. Vocês não são do mundo. Vocês estão aqui no mundo de passagem, dentro de um percurso, num processo de adquirir a santidade para morar na eternidade. Para fazer o objetivo de Jesus, que é pregar o Evangelho, ganhar almas para o seu reino. É rápido. Aqui você pode colocar como um metrô. Quando você adentra aqui a estação de Samambaia e desce lá na rodoviária, na estação da rodoviária, assim é o que você está no mundo, é o vagão. Você tem um objetivo de chegar na rodoviária. Então essa vida tua aqui é o metrô. Você está dentro do metrô. O ponto final vai chegar. Você está entendendo? É a nossa vida. 10 anos, 20 anos, estamos dentro do metrô. 30 anos, 50. Houve o arrebatamento e fomos embora. O metrô chegou ao ponto final que nós vimos. Na glória. Amém, igreja? Vocês não são do mundo, como Jesus não é do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. O que é a igreja hoje? Luz. Então você é separado deste mundo. Você é luz. Deus no princípio separou a luz para um lado e as trevas para o outro. A luz para a direita e as trevas para a esquerda. A igreja hoje é luz. Não tem comunhão com as práticas mundanas, das trevas. Está entendendo, igreja? Você não é deste mundo. Neste mundo você está dentro de um objetivo de pregar o Evangelho e adquirir para a sua vida galardões, santidade, para morar com Deus no céu. Localize para mim 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Os crentes em Jesus não comungam com os falsos irmãos. Quem são esses falsos irmãos? Os dissimulados, que vivem em cima do muro. Já viu esses aí? Tem um monte. Você chega na sua área de trabalho, encontra alguém diz assim, a paz do Senhor, você é da onde? Eu sou de tal denominação e você também e tal. Aí você começa a conviver com ele, começa a ver as práticas dele. Não tem nada a ver conforme a Bíblia. Você está entendendo? A Bíblia diz assim, um exemplo aqui, comparando um irmão genuíno e um irmão dissimulado, em cima do muro. Você chega para ele e fala assim, ele vai chegar para você e vai dizer assim, ei, fulano ali está querendo divorciar. O que você acha? Você vai dizer, não pode, a Bíblia proíbe. Ele vai dizer, não, mas tem nada não. Você está entendendo? O dissimulado é isso. Ele fica ali naquele cantinho e nunca segue as verdades, só conforme os seus interesses. Fica em cima do muro, a opinião dele não é exercida. Os bêbados não herdarão o reino do céu, você fica em cima do muro. Ah, mas eu tenho um bocado de amigo que é bêbado, que enche a cara. Ele fica em cima do muro. Ele não aponta, ele não determina. Você está entendendo? Ele anda com os tais, ele é dissimulado. Aí a Bíblia diz que você não tem que comungar com ele.
com a palavra de Deus. Ele é falso irmão. Ele diz que é crente, mas a conduta dele é indecente. Ele dá a paz do Senhor, mas na verdade ele não tem paz. Ele não tem uma vida de santidade. A Bíblia diz para você afastar dele, porque ele é falso, perigoso. A dissimulação dele pode colocar você em perigo. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. O pastor fala para as irmãs: não corte o cabelo, que é pecado. Aí vem lá o discipulado e fala: não tem nada a ver não, corta as pontinhas. Miserável filho do capeta, enrustido na casa do Senhor. Queridos, a Bíblia é bem objetiva: não comungue com esses tais falsos irmãos. Ou é genuíno ou não é. Não é que você tem que desfazer dele, maltratá-lo. Você não tem que ter a intimidade. Você não pode estar confiando a sua vida na mão deles, porque eles podem te machucar. Você está entendendo, queridos? Os crentes em Jesus não devem comungar com os falsos irmãos, que são dissimulados e vivem em cima do muro. Hoje adoram Jesus, amanhã adoram Genésio. Você está entendendo, queridos? Estão de comum acordo. Eu conheço um camarada que a gente está dentro de um papo, de um diálogo. A gente está falando assim: rapaz, esse banco é pau. Ele é pau mesmo. Rapaz, esse banco é pau. Aí chega o outro e fala: não, rapaz, esse banco é pedra. Ele é pedra. Não tem opinião. Interesseiro, quer agradar a todo mundo. Tem alguns que, para ser dissimulado, até dizem: Jesus não agradou todo mundo. Desculpa do capeta, Jesus agradou a todos que tinha que agradar. A obra de Jesus foi completa. Você está entendendo, queridos? A igreja tem que ter discernimento. Você não é do mundo. Você não deve comungar com os falsos irmãos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. E o outro foi quando? Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Valeu. 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se é Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Elias, o profeta de Deus, chamou o povo de Israel a atenção. Ei, vocês aí, seus dissimulados, seus sem vergonhas, preste bem atenção. Se Deus é o seu Senhor, segui-o. Agora, se é Baal, que é o seu Senhor, segui-o. E o que o povo fez? Calou. Dissimulado, ficou em cima do muro. Queridos, ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Não tem como você unir os dois. Ou você é crente ou você não é. Não adianta. Não há união. Ou você está no intuito de ir para o céu, ou no intuito de se perder no inferno. Você está entendendo, queridos? Crente dissimulado não fica na casa do Senhor. Crente em cima do muro não fica na igreja. Não é à toa que tem muitos desviados por aí. Vai procurar para você ver o tanto desviado que tem que tiver dentro da casa do Senhor. Porque eram dissimulados. Só viviam em cima do muro. Na hora que derrubaram o muro dele, ele tapou o gato. Você está entendendo? Na hora que apertaram, derrubaram o muro dele, queria derrubar o muro da Alemanha. Você está entendendo? O muro de Berlim, capou o gato. Não está dentro da igreja porque era dissimulado ou vivia em cima do muro. Porque aquele que tem uma opinião, que conhece a Deus, pode vir um vendaval que for, ele está segurando a mão do Senhor e vai embora. Porque ele sabe o Deus que ele tem, ele sabe onde que ele vai, e sabe qual é o compromisso dos salvos. Porque ele ia salvar para o povo. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal.
e assim mesmo eles ficaram em cima do muro. E o que é que acontece quando a pessoa fica em cima do muro? Leia para mim, Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Ficar em cima do muro, a Bíblia diz que Deus vai vomitá-lo. Deus vai derrubá-lo. Conheço as tuas obras, ou dissimulado, que nem és fria nem quente. Quem dera, ó sujeito em cima do muro, que ela fosse fria ou quente. Assim, porque és morno ou dissimulado, e não és frio nem quente, vou vomitá-lo da minha boca, da minha presença. Você está entendendo? Deus está aí mostrando para o ser humano, para os crentes, que não devemos comungar com os falsos irmãos, aqueles que se dizem crentes, os dissimulados que estão em cima do muro. Não confie. Eles vão pegar a tua vida e jogar no ventilador. Eles vão procurar de todo jeito denegrir a sua imagem diante dos outros que estão ao seu lado. Crente que é amigo de ímpio é filho do capeta, não é filho de Deus. Você está entendendo? Porque quando nós falamos amizade, o que Deus diz? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, é filho do capeta. Não tem pra onde correr. Só existe dois: ou filho de Deus ou filho do capeta. Ou vem da chocadeira, ou vem que alguém não tem pra onde correr. Você está entendendo, queridos? É o que Deus é meu objetivo. Só que tem pessoas que não, que querem criar emendas na palavra do Senhor em prol de si próprio. Eles pensam que a Bíblia é a carta magna do Brasil, a Constituinte, que foi elaborada, e aí eles ficam criando emendas para agradarem os seus desejos. Na Bíblia não tem como criar emenda. É sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Quando Deus diz não, é não. Localize para mim João capítulo 17, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Os cristãos foram enviados por Jesus para a maior tarefa neste mundo, para serem seus embaixadores, para proclamarem o seu evangelho da salvação. Foi para isso que Jesus te enviou a este mundo, dentro desta maior de todas as tarefas, para você ser embaixador dele aqui nessa terra, para você proclamar o seu evangelho da salvação. É para isso que Jesus te enviou. Jesus te conheceu lá no ventre da sua mãe. Ó, esse menino, só ele vai sair do ventre dessa mulher para ser um levita na minha casa. Deus conhece cada um de nós. Você está entendendo, queridos? Deus sabia que eu estaria aqui hoje. Saberia que a irmã Iraci estava aí, que o irmão Jé estaria aqui. Deus sabia. Ele é onisciente. Você está entendendo, queridos? Foi para isso que ele nos convocou. Para hoje nós estarmos aqui proclamando aos quatro cantos do mundo, usando a tecnologia atual, a internet, para proclamar o reino dele. Eu sabia que isso podia. Como ele sabia que tem muitos que estão fora da casa de Deus, trocando figurinhas dentro dos seus conceitos mundanos. Deus conhece a cada um. Deus sabe a quem ele confia a obra dele. Você está entendendo, queridos? Nós fomos enviados por Jesus para esta tarefa de se tornarmos embaixadores dele aqui
e proclamarmos o seu reino. João capítulo 17, versículo 18. E o outro é quanto? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus dizendo ao Pai: assim, Deus, meu Senhor, como tu me enviaste a este mundo, eu também enviei a minha igreja a este mundo. Foi Jesus que te enviou. Quando você foi formado no ventre da sua mãe, foi Jesus que te enviou. Ali ele já tinha passado a ordem para você. Você está entendendo? Quando era um feto ali dentro, no estômago, na barriga, né, no útero, né? Porque estômago é comida, né? Quando foi formado ali no útero, você está entendendo? No útero da sua mãe, Deus já tinha colocado no seu ouvido: olha, você vai ser uma levita. Você vai ser um levita, um obreiro, uma obreira na minha casa. Eu conto com vocês. Vou preparar vocês para serem meus embaixadores e proclamarem o meu evangelho. O evangelho que leva o homem a se encontrar comigo na glória. Essa foi a tarefa do Senhor para ti, igreja. Por isso você não pode arredar o pé. Deus confia em ti. Você está entendendo? Deus só chama pessoas de atitude. Deus não chama qualquer um, não. É só viver atitude, hombridade. Homens e mulheres corajosos. Você está entendendo? Leia para nós 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores. Deus chamou você, igreja, para ser uma embaixadora. Deus chamou você, irmã Iraci, para ser uma embaixatriz no reino dele. Proclamar o reino dos céus. O diabo sabe disso. E ele vai ficar te cutucando, para você cair nos tamancos da glória dele, do Senhor. Você está entendendo? Por isso você tem que marchar. Continuar nessa jornada, nesta caminhada. De ser o sal, de ser a luz, de ser diferente. Continuar dentro deste teu caráter libado. Está entendendo? Deixa a tua sinceridade para com teu Deus, que só tem feito melhor para ti. Você é testemunha viva que o que Deus tem feito na tua vida, homem nenhum poderia fazer. Ninguém poderia fazer. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teus irmãos. Somente Deus. Vitoriosa tu és. Tu és exemplo. Viu, embaixatriz? Continua dentro deste propósito, proclamando aos quatro cantos do mundo que Jesus cura, salva, liberta e quer dar uma morada no céu para aqueles que querem, que quiserem. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você está entendendo? Eu estava conversando hoje com um rapaz aqui que ele disse assim, que ele não crê em Deus. Eu falei: pô, parabéns. Você não crê, vai fazer o quê? Você está debaixo do livre-arbítrio? Então não creia, queridos. Não creia, continue desse jeito. Mas lembre-se de uma coisa: você não é eterno nesse mundo. A tua hora vai chegar. E aí, vamos ver se a tua escolha foi uma escolha boa ou não. Creia se quiser. Se não quiser, não creia. Deus deu essa liberdade para nós. Porque há uma consumação. Há um momento único na vida dos seres humanos. A hora da verdade. Se não houver um arrebatamento,
A hora da verdade vai ser quando nós dormirmos. O que eu quero dizer dormirmos? Quando nós morrermos. Aí nós vamos saber se a nossa escolha foi joinha ou péssima. Você está entendendo, queridos? Por isso que quando eu encontro pessoas da minha época que estão na mesma vida, nas mesmas baladas da vida, e me chamam de alienado, quadrado, aí eu falo para eles: parabéns, vocês são os caras, continua aí, vai embora, aproveita, lamba ou lambe o fundo do tacho. Você está entendendo? Aproveita, cara, aproveita enquanto a vida tem essa esperança. Ai, faça aquilo que a tua carne deseja, porque eu cansei disso. Não tem mais objetivo na minha vida. Sou alienado ao meu Jesus. Sou alienado à palavra de Jesus. Mas sou liberto deste mundo de pecado. O que vocês não são. Eu até incentivo. Vai. Vira. Vai. Incentivo. Curte mesmo. Aproveita. Se você estiver certo, quando morrer e for para a glória, eu perdi. Você está entendendo? Mas se, quando vocês morrerem, vocês forem condenados, e eu for para a glória, eu saí vitorioso. Então, manda ver. Aproveite enquanto a vida, porque morreu, segue-se o juízo. Fomos enviados pelo Senhor Jesus Cristo para essa grande tarefa de fazermos o seu ID, pregarmos o seu evangelho. Vamos continuar dentro desse propósito. Esta igreja aqui tem um objetivo aqui neste canto da 110: proclamar ao mundo que Jesus é amor, e o chama a cada um que ouve a sua palavra para um grande compromisso, ter uma morada, ter uma mansão no céu. Localize para mim 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, Salmo capítulo 91, do versículo 6 ao versículo 8. Os crentes em Jesus são guardados no mundo contra o maligno e suas artimanhosas ciladas. Por isso você não tem que temer, viu, queridos? Vocês estão guardados neste mundo, protegidos neste mundo. O diabo não tem poder para tocar em vocês. Vocês são a menina dos olhos do Senhor. Obviamente, quando diz menina, direciona a Israel. Mas nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Fazemos parte espiritualmente. Mas nós somos a igreja. Nós somos a noiva. A gente faz só uma conjectura. Meninos dos olhos do Senhor. Porque é agradável ao Senhor. Mas na realidade nós somos igreja. Não somos a Israel. Nem Israel espiritual. Somos a igreja, somos diferenciados. Só usamos esse vocábulo justamente para que os irmãos venham ter um pouco mais de compreensão e se sentir mais amado pelo Senhor. Somos guardados neste mundo. O maligno não tem poder contra as nossas vidas. E as suas artimanhosas ciladas não podem nos afetar, a não ser, olha o 5 adicional, se sairmos da presença do Senhor, se dermos lugar. Aí sim, aí não tem como Deus me proteger. Tem, mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Se Ele interferir, o nosso inimigo vai questioná-lo. E Deus não faz acepção de pessoas. Leia para nós 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Mas fiel é o Senhor, Ele vela sobre a sua palavra, e Ele vai lhe guardar do maligno. Maligno não vai lhe tocar. Não tenha medo. Proclame o reino do Senhor.
Proclame. Fale do amor de Jesus. Precisamos saquear o inferno e povoar o céu. As almas precisam entender que elas estão sendo enganadas por Satanás, porque ele já está condenado. E ele quer arrastar pessoas para a sua condenação, para magoar o coração do nosso Deus. Por isso Deus conta conosco. Não devemos temê-lo, também não devemos afrontá-lo. Para afrontar Satanás, para afrontar o maligno, só se for em nome de Jesus. Amém? Leia para nós Salmo 91, versículos 6, 7 e 8. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Amém. Então, Não, 8. eu quero 9 desse jeito. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Não tem que temer. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Não precisa temer não, queridos. Tenha fé no teu Deus. Você está entendendo? Olha, o gordo não pega em crente não. Maldição nenhuma te atingirá. A Bíblia é bem clara. Você está entendendo? A Bíblia é objetiva. Mal nenhum chega na tua casa, na tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Só quando Deus quiser te recolher. Mas você vai contemplar à tua direita e à tua esquerda o mal caindo sobre a vida daqueles que não têm a Deus, daqueles que não são compromissados com Deus. Quando você menos se esperar, alguém vai lhe dar a notícia: fulano, ó. E vocês, meu Deus. Você está entendendo? O maligno não lhe toca. O maligno não tem poder para lhe tocar. João capítulo 17, versículo 24. João capítulo 14, versículo de número 3. Para nós encerrarmos esta noite esse estudo. 17? João 17, versículo 24. João capítulo 14, versículo 3. Os crentes protestantes em breve deixarão o mundo. Oh, maravilha, hein? É isso que nós esperamos em Jesus. É nós deixarmos este mundo. É nós irmos embora deste mundo. E eu vou ser bem sincero. Eu quero ir embora deste mundo. Mas eu queria ir vivo. Como assim? No arrebatamento. Com vida. Eu não queria ressuscitar e ir lá. Eu queria ver. Mas obviamente que isso não é do meu poder. Está na mão do Senhor. Alguns discípulos pediram para sentar à direita do Senhor ou da esquerda. E o que foi que Jesus falou para ele? Não cabe a mim escolher quem irá sentar à minha direita ou à minha esquerda. Assim, ele deve dizer, ele fala isso para mim, né? Ou eu falo para o Senhor, né? Não cabe a mim querer determinar que eu seja arrebatado e não venha morrer. Está no poder, está nas ordens do Senhor. Aquilo que eu determinar. Mas no meu coração eu desejaria assim ser arrebatados. Sermos arrebatados. Porque eu acredito, em torno de 10 a 20 anos, eu falei isso há 3 anos atrás, e alguém me questionou. Mas eu quero aqui inteirar novamente o que eu falei. Em torno de 10 a 20 anos, eu acredito que haverá um arrebatamento. Fazendo assim cálculos dentro da minha idade, estarei com 20 anos, estarei com 60, entrando 70.
Quer dizer, então eu acredito que o arrebatamento chegaria aqui se eu não morrer aos 70, eu seria arrebatado. Meu corpo velho, batido naquela época, será transformado em um novo corpo. Tem coisa linda, tem coisa melhor do que isso, né? Então quer dizer, nós temos os nossos desejos, mas o importante é nós crermos que vivo ou morto, nós iremos deixar este mundo, porque esta é a promessa que Deus, no Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, nos promete. Os crentes protestantes deste mundo irão deixar este século. Aleluias. Iremos embora. Se o som estiver ligado, vai ficar ligado. Você está entendendo? Se a comida estiver no fogo, vai queimar. Porque não piscar nos olhos. E as pessoas não irão saber. Você vê que, como é que é uma coisa interessante? Há pessoas que morrem dentro dos seus lares, que moram só. A polícia só descobre depois de 2, 3 dias. Por causa do mau cheiro, né, exalado, né, o vizinho, aquele mais olhudo, né, descobre. Aí liga para a polícia, eles vêm, invadem a residência e descobrem lá o defunto. Agora nós, indo embora desse mundo com vida, vai demorar muito tempo, porque não vai exalar mau cheiro, a não ser que a panela esteja no fogo, né? Que aí vai feder. Um queimado, cheio de queimado. Ou o som, que incomodar alguém e falar, rapaz, mas será que toda noite esse camarada vai ficar com esse som? Aí vai lá bater na porta, vai descobrir, fala, rapaz, os crentes foram embora. Largaram tudo aí. Você está entendendo? Certo é que nós vamos embora, queridos. Aqui é transitório, aqui é passageiro. Quem nos promete isso é Jesus. E nós temos. João capítulo 17, versículo 24, lê para nós. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus falando para Deus, Pai, aqueles, a minha igreja, que tu me deu, Pai, eu quero que eles estejam aonde eu estiver. Onde é que Jesus está? No céu, na glória. E o que ele diz para nós, igreja? Vou levar vocês. Venham buscá-los. Se preparem. A hora vai chegar. Tenham fé. Continue dentro desse propósito. Não desviem nem para a direita nem para a esquerda. Estejam olhando para mim, que sou o autor e consumador da fé de vocês. Marchem. Rompam a aurora. Vamos embora. Estou chegando. João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus, quando esteve aqui na terra, falou isso. E quando eu for, ele já foi, eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês, minha igreja, estejam também. E ele é fiel na palavra dele. Ele falou que vai voltar. Ele foi, preparou o lugar, a morada, a nova Jerusalém. Agora ele vai voltar para nos buscar. E ele já tem até a frase preparada de recepção para nós. A igreja aqui conhece. Vinde benditos do Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Sejam bem-vindos, heróis, valentes, destemidos, escolheram o melhor. Gozem a eternidade comigo. Oh, maravilha de Deus, hein? Então, queridos, este mundo para nós
Para que serve? Nada, não é verdade? Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira. Mas antes de nós encerrarmos, vamos concluir? Concluímos que não há comunhão entre o crente e o mundo, entre a luz e as trevas, a não ser, ao símbolo adicional, a não ser a comunhão que vai existir entre nós e o mundo, a não ser que seja para pregar a palavra de Deus e sermos sua testemunha viva aqui na terra. Portanto, queridos, sejamos diferentes. Seja diferente, ô crente. Glórias a Deus, aleluias. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração para o término desse trabalho, agradecendo o Senhor por esta palavra abençoadora. A igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Que amém forte, hein? Glórias a Deus. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, somos gratos por esta palavra abençoadora, Pai. Compreendemos, Senhor, que nós somos diferenciados neste mundo para a glória do Teu nome. Compreendemos que nós não temos comunhão neste mundo a não ser para pregar o Teu Evangelho. Continue nos ensinando a Tua palavra, Senhor. Abençoa esta igreja da sabedoria, Pai. Coloque hoje os guerreiros com mão de fogo ao redor desta igreja, não saportear tudo aquilo que vier contra esta igreja, Pai. Porque operando Tu, Pai, ninguém pode impedir. Abençoa as famílias que estão ao redor e ao derredor desta igreja, Papai, fazendo a grande obra na vida de todos, Senhor. Libertando e alegrando os seus corações, Senhor. Que eles venham sentir o desejo de se entregar a Ti, para que possam herdar a vida eterna, Senhor. Abençoa os amigos internautas que nos acompanham através da internet. Alegra os seus corações, fortaleça-os, ó Pai, porque somente Tu podes, Senhor. Vai de encontro a nossa parentela, Pai, fazendo uma grande obra na vida deles, quebrando toda a dureza dos corações. Que eles venham sentir o desejo de se entregar a Ti e que possam junto a nós exaltarmos e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, nós Te agradecemos por mais esse dia, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o qual é o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Esterei em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.